Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, tá bom? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Deixe seu graça e paz. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe nosso canal. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda o nosso canal a crescer. Eu preciso muito de vocês para que o nosso canal possa evoluir um pouco mais. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom assim? Deixo a saudação, graça e paz, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado. Escreva aí: eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías e hoje vamos fazer o capítulo 47. Estamos lendo o texto e destacando algumas lições para as nossas vidas. Às vezes, um texto nós fazemos 3 encontros num capítulo por ser muito grande, mas geralmente é um capítulo por dia e destacando algumas lições para as nossas vidas. Isaías 47, vamos ler o texto então agora? Isaías 47 diz assim: desça, sente-se no pó, virgem filha da Babilônia, sentem-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Que texto! Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. A sua nudez será exposta e a sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sentem-se em silêncio entre as trevas, filha dos babilônios. Você não será mais chamada soberana dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei a minha herança. Eu os entregarei nas suas mãos eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse: serei rainha para sempre. A Babilônia no caso aqui, né? Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Não é porque Deus deu legalidade para que eu ou você façamos X ou Y coisa, que nós possamos ir ao extremo, viu? Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança. E diz a você mesma, sabe assim, eu falando comigo mesmo, somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva. Olha a exaltação. Nem sofrerei a perda de filhos, estas 2 coisas acontecerão a você. Em um mesmo instante, em um único dia, perda de filhos e viuvez, em um só dia. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito das suas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou na sua impiedade e disse: ninguém me vê. A sua sabedoria e o seu conhecimento levaram-na a desviar-se quando diz a você mesma: somente eu. E ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la.
Cairá sobre você um mal do qual não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Isso aqui antes de acontecer, pessoal, antes de acontecer, séculos antes de acontecer. Continue então com as suas palavras mágicas de encantamento e com as suas muitas feitiçarias, nas quais você se afadiga desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe os seus astrólogos se apresentarem, aqueles observadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que vem sobre você. Sem dúvida, eles são como o restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para as pessoas se sentarem ao seu lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue no seu erro. Não há ninguém que possa salvar você. As palavras são impressionantes. O alcance das palavras é impressionante, como cada palavra é singular, como cada palavra aqui é singular. O texto é impressionante, falando de uma nação que se exaltou demais. Deus levantou e eles foram além. A gente tem que tomar cuidado. Eu vou começar a comentar aqui, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus está permitindo coisas e a gente acha que Deus está aprovando coisas. Muitas vezes você acha que Deus está aprovando coisas e Ele só está permitindo, e aí a gente tem que tomar o devido cuidado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a continuação natural do capítulo 46. Se no capítulo 46 Deus mostrou a inutilidade dos ídolos da Babilônia, agora ele anuncia a queda da própria Babilônia, que não acredita que isso vai acontecer. Eles não acreditam, eles são grandes demais. O tema para esse capítulo pode ser o juízo de Deus sobre o orgulho, a autossuficiência e a falsa sensação de invencibilidade. O juízo de Deus sobre a arrogância e a prepotência. Isaías, capítulo 47, é impressionante, né? A queda inevitável de quem confia em si mesmo, porque olha para o horizonte e não vê quem possa derrotá-lo, né? Mesmo assim, eles estão caminhando, eles vão que vão, eles não estão percebendo que eles passaram da conta. A verdade central extraída desse texto pode ser o seguinte: Deus humilha o orgulho humano. Deus humilha sempre o orgulhoso, gente. Ele humilha o orgulho humano e ele demonstra que somente Ele, o Senhor Deus, é soberano. E a gente precisa tomar cuidado. Somente Ele é soberano. O problema central que nós temos aqui é que o homem acredita que a sua força, que a sua riqueza, que o seu conhecimento, que a sua posição alta pode garantir segurança. E até garante por algum tempo, até para servir de armadilha. Essa força, esse grande conhecimento até serve de proteção por algum tempo, só que é uma armadilha. Durante séculos, a Babilônia, este povo representou o poder supremo, riquezas incalculáveis, influência, glória humana. Foi o que esta nação representou, glória humana. Eles pareciam invencíveis, mas Deus aqui mostra a verdade eterna. O que ele mostra? Ele mostra que nenhum império é grande demais para escapar das mãos do Senhor. Nenhum império é tão forte que consegue escapar. O capítulo é apresentado como uma sentença contra uma rainha que será reduzida ao pó, que será jogada ao chão, que beijará a lama, que se
espatifará no chão. É isso que esse texto está mostrando. Isaías 47, portanto, é atualíssimo. A gente acha que todo mundo, que as pessoas fortes escapam, né? Então, da glória à humilhação, do alto a baixo, ele diz: desce, assenta-te no pó. Nesse versículo 1, né? Desce, ele diz: assenta-te, desça, sente-se ao pó. A Babilônia aqui é retratada como uma princesa ou como uma rainha que perde a sua coroa, que perde a sua posição. Antes exaltada, antes admirada, antes uma rainha poderosa, uma nação majestosa, agora, antes magnífica, agora sentada no pó, expostas, e essas palavras e os textos, exposta, humilhada, despida, o texto diz, né? O texto diz que está despida. O orgulho sempre termina em queda. Enfiemos isso na nossa cabeça. O orgulho sempre termina em queda. Aquilo que parecia inabalável é derrubado. E pela mão do Senhor Deus, pela mão invisível. Isso que é pior, né? Pela mão invisível. Quando ele fala assim, a sua nudez será exposta. Quando ele diz, né? Aí vem no versículo 4 o Redentor. No meio da sentença surge uma declaração, né? Bem no meio da sentença, nosso Redentor, o Senhor. Sentença surge de forma maravilhosa. Nosso Redentor é o Senhor dos exércitos. Nosso Redentor é o Senhor dos exércitos. Enquanto Babilônia cai, Israel, povo do Senhor, tem um Redentor. O poderoso caiu, Deus está levantando o seu povo. Isso nos lembra que Deus não apenas derruba, Deus não apenas julga, Deus também, ele levanta o caído, o que está humilhado. Deus também salva, Deus restaura o que nós temos aqui nesse versículo 4. Aí vem a crueldade da Babilônia, né? Vem aqui: sentem-se em silêncios entre as trevas, né? Deus recorda como Babilônia tratou seu povo. Ele recorda, ele traz isso à memória. Ele recebeu, ela, no caso a Babilônia, recebeu a autoridade e não soube usar essa autoridade. Ela abusou desta autoridade. Não usou de forma correta. A Babilônia, ela foi arrogante. Ela foi cruel, né? Ela diz o texto no verso 6, não mostrou misericórdia. Ela foi impiedosa, nem com relação aos idosos eles foram sensíveis. Receberam, trataram com maldade e crueldade. Quem recebe poder, meu irmão, também recebe responsabilidade. Já dizia o Homem-Aranha, né? Quem recebe poder também recebe responsabilidade. Deus deu poder para a Babilônia, Deus levantou a Babilônia, levantou. Então eles têm mais responsabilidade. Aí vem a questão aqui do pecado da autossuficiência, né? Nós vamos encontrar aqui então no versículo 8 o coração do problema, o centro do problema. Duas frases nós teremos aqui, duas frases que revelam a arrogância da Babilônia. Ela diz: somente eu sou, somente eu e mais ninguém. Ela diz: fora de mim não há outra. Não há mais ninguém, somente eu, no versículo 8. Que ironia, né? São palavras que pertencem somente ao Senhor Deus. No 45, no 44, nós vimos isso, Deus falando várias vezes: a Babilônia tentou ocupar o lugar que pertence apenas ao Senhor. Tivemos 2 encontros aqui só falando sobre isso. Somente eu e não há mais ninguém fora de mim. A nação acreditava na sua sabedoria. Ela acreditava na sua riqueza, ela acreditava na sua influência, no seu poderio, na sua segurança. A autossuficiência é uma forma de idolatria, meu amigo. A arrogância é uma forma de idolatria do eu mesmo. Cuidado com eu sou e não há mais ninguém. E aí vem o juízo repentino no versículo 11, né? Aí vem o juízo repentino. Deus anuncia: sobre ti virá o mal, verso 11, sobre ti virá o mal, o juízo chegou.
a desgraça a alcançará. É assim que o texto fala, de forma inesperada, inevitável, impossível impedir. A desgraça a alcançará. O texto no verso 11 diz assim: a Babilônia acreditava controlar tudo, gente. Quem está no poder geralmente perde a visão. Ela não controlava o dia da sua queda, nem sabia. E olha, sem armas, hein? As armas vieram depois. Aí Deus fala sobre as feitiçarias deles, os encantadores dele. A partir do verso 12 e 13 ele fala assim: não adianta procurar o seu profeta não, os seus feiticeiros. A Babilônia era famosa, meus irmãos. A Babilônia naquele tempo era famosa pela astrologia, pelas adivinhações, pelos encantamentos. Eles eram famosos pelos feiticeiros, pelos magos. Deus então desafia. Continuem, façam o que vocês sabem fazer de melhor. É uma ironia divina, é uma ironia. Se eram tão poderosos assim, por que não poderiam salvar a cidade deles? Por que eles não salvam assim? Eles não são poderosos com os feiticeiros e tudo mais? A resposta é simples: por que eles não podem salvar a cidade? Porque eles não possuem poder real, poder verdadeiro. Eles não têm, eles não possuem o poder verdadeiro. Aí vem o colapso final, vem a destruição final. Ele fala: os sábios, os astrólogos não poderão ajudar, não conseguirão ajudar. São comparados à palha consumida pelo fogo. Sabe, palha consumida pelo fogo. Sabe, fogo no álcool, fogo na gasolina. Sabe isso? Eles são palhas. Ninguém vai salvar. Ninguém vai resgatá-los. Ninguém vai permanecer em pé ali. Nada vai permanecer de pé. Tudo aquilo em que Babilônia confiava vai falhar. Vai queimar. É palha. Tudo que tem ali é palha, gente. É restolho, é estofa, é palha. É como alguém que constrói uma casa enorme, gigantesca, poderosa, mas na areia. Na areia a casa é grande, mas está na areia. Parece firme quando você olha, que linda. As pessoas olham e falam: que linda. As pessoas admiram, que casa linda. Mas quando chega o contratempo, a tempestade, a estrutura da casa rui, porque não tem estrutura, ela vai ruir. Assim acontece com toda a vida construída sem Deus. Toda a vida, seja do Putin, seja do Donald Trump, não importa, é construída sem Deus, vai cair. Isaías 47 é extremamente atual, meus irmãos. É para esse tempo. Hoje parece que quem fala mais pode mais, não é? Hoje é a mesma coisa. O orgulho hoje continua aí. As pessoas continuam batendo no peito e acham que não caem. A queda da Babilônia começou no coração, antes de acontecer na história. Lembra do Nabucodonosor, que foi comer grama? Aí depois arrependeu-se, deu uma mudadinha lá, mas não foi suficiente. A autossuficiência é uma armadilha, irmãos. Tem a falsa humildade também, não falemos dela agora. Mas a arrogância, cara, quando nós pensamos o seguinte: não preciso de alguém para me ajudar, não preciso de Deus, eu dou conta sozinho. Não dá. Chega uma hora que nós entramos em parafusos, a nossa sabedoria confunde. Estamos repetindo muitas vezes o mesmo erro da Babilônia, meus irmãos. Muitas vezes nós, assim, cada um do seu tamanho, estamos repetindo. Os recursos humanos, queridos, têm limite. Dinheiro, conhecimento, influência, olha, tem a sua limitação. É bom, é lógico que é bom, mas tem limitação. Não pode, não deveria ocupar o lugar de Deus, queridos. Não deveria ocupar o lugar de Deus. O juízo de Deus vai chegar, queridos. Pode até aos nossos olhos parecer que demora. Pode até parecer que está tardando, mas nunca deixa de chegar. Ainda mais que Deus conhece tudo. Para o Senhor Deus, tudo é um livro aberto. E a gente acha que não.
Somente eu sei das coisas. Somente Deus, queridos, é segurança verdadeira. Só o Senhor Deus é segurança verdadeira. Tudo mais, tudo mais é instável. Todas as demais coisas são instáveis. Então que nós acordemos. Às vezes nós estamos confiando em nós mesmos. Em que área você tem confiado mais em si mesmo do que... Em que área? Vai, fatie-se agora. Em que área você tem confiado mais em você? Existe alguma área aí não tratada, algum orgulho não tratada? A sua segurança está em quem? De verdade, a sua segurança está em quem? Tem que pensar nisso. Porque muitas vezes eu fico escondendo essas coisas, né? E daqui a pouco Deus vai tratar. Por isso, através desse capítulo 47, Deus nos chama a atenção. Sabe, a falsa humildade é perigosa, mas não esqueçamos da arrogância. Vamos reconhecer que nós somos dependentes dele. Somente ele está no poder, está no controle, está no trono. Vamos rejeitar o orgulho, os ídolos do orgulho, os ídolos da arrogância. Vamos confiar no nosso Salvador, no nosso Senhor, no nosso crucificado. Talvez você tenha construído muitas coisas, bastante coisas. Talvez você tenha construído. Será que você não está confiando nisso? Será que você não fez da sua construção, do seu prédio, a sua segurança? Será que nós não estamos fazendo isso? Não estamos confiando naquilo que nós edificamos? 2 capítulos para falar de Babilônia, não foi? 2 capítulos? Porque assim, primeiro os ídolos caem, depois os ídolos do coração, né? A gente vai continuar buscando a nossa própria glória, vamos confiar no nosso próprio poder, as nossas habilidades. Às vezes a gente olha aqui, a falsa humildade é arrogância, viu? Então que tal se a gente se humilhar e enfiar na nossa cabeça que nós somos servos? Que tal se você enfiar na sua cabeça que você é servo e não senhor? A gente precisa acordar para a vida. Às vezes a arrogância, muitas vezes a falsa humildade tem tomado conta da nossa cabeça, do nosso coração. Isaías 47 de novo, que é refrão aqui nesse livro já, né? Fala do orgulho que leva à queda, da autossuficiência que vira o nosso ídolo. Nenhum poder humano é eterno, gente. Deus julga toda arrogância. Deus, somente o Senhor Deus é segurança verdadeira. Somente o Senhor é segurança verdadeira. Cristo é Salvador, é Redentor, é Cristo que salva, é Cristo que restaura, e sem Cristo não há salvação. Muitos de nós estamos confiando em nós mesmos. Muitos de nós estamos dependendo de nós mesmos. Amém? Fique com essa palavra. Então, o capítulo 47, Deus julgou a Babilônia. Próximo capítulo vai voltar novamente para Israel. Vai voltar-se novamente para o seu povo. Amém? Fique com essa palavra e som do seu coração, porque de repente a arrogância tem tomado conta de você. Muitas vezes a falsa humildade tem tomado conta de você e a gente precisa tomar o devido cuidado. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês que nos ajudem em oração. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Amém? Peço a vocês também que nos ajudem. Não deixem de nos ajudar. Tá bom? Vamos orar e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.